Fala, brasileiros. Esse aqui é o review do teclado Nis Tune. Eu tô fazendo esse review porque logo eu vou vender ele. Fiquei com ele há alguns dias, mas eu até gostei dele, mas não o suficiente para manter ele em casa, porque ele é bem caro. Prefiro ficar com o dinheiro mesmo. Então eu vou tentar ser neutro, né? Porque eu tô vendendo, então, e eu tenho incentivo de tentar vender o teclado, mas eu vou tentar ser neutro no review. Eu vou falar em ordem da construção dele, depois sobre as keycaps que vem nele, e depois eu vou falar sobre a sensação de digitar nele, porque é uma sensação bem diferente mesmo. A qualidade de construção dele é bem razoável, não tem nenhum problema de flexionar e tal. Ele é rígido, você não vai sentir nada nesse sentido. E ele é todo de plástico, né? Ele tem esse buraco aqui que não serve pra nada, eu acho que só serve na função, na versão sem fio dele, mas essa não é a versão sem fio. Ele tem esse pezinho aqui, que tem 3 níveis, né? Esse pezinho pequeno e esse pezinho maior. Quando você aperta assim, parece que vai quebrar. Dá uma baita de uma impressão que vai quebrar. Todo mundo fala isso. Mas não quebra, não. Você põe o cabo aqui, né? E daí você pode deixar ele de lado aqui. Você pode escolher qual lado que ele vai, inclusive. Isso é uma coisa legal. Apesar da construção dele ser razoável, eu acho meio barato, assim. Eu acho que não é muito boa pro preço dele, né? É um teclado de $150. Essa versão sem RGB e sem fio. E com fio, quer dizer. E eu acho meio feio, assim, esse frame de plástico aqui. Por mais que seja um frame de plástico branco, esse aqui, por exemplo, é um frame de plástico branco e eu acho bem melhor a aparência. Acho que eles não fizeram muito bem isso aqui, não. Mas não é nada sei lá, não é nada que seja muito ruim também. As teclas que vem nele são bem boas. São as melhores teclas que eu já vi num teclado que você compra já pronto, sabe? E porque elas, além de serem de PBT, elas são grossas. Então, dá um minuto. Então, se você pegar, por exemplo, uma tecla de um teclado chinês que eu tenho aqui, olha como é bem fina a tecla. A dele já é bem mais grossa. A câmera não pega bem, mas se eu colocar lado a lado assim, ela é bem parecida em grossura com essa keycap da Cable Defense que eu tenho. É bem parecido mesmo. A impressão das teclas eu acho que é feito por laser, então não é. O modo a laser não é ótimo, né? Não é muito bom porque ele gasta com o tempo, possivelmente. Tem métodos melhores de fazer isso. E ele tem essas legendas assim que são bem informativas, né? É bom se você quiser saber tudo, mas polui um pouco visualmente, né? Especialmente isso aqui. Então eu acho que piora um pouco a aparência dele esse tanto de legenda. Uma coisa também que eu não gosto muito dessa keycap, duas coisas na verdade. A cor dela é meio amarelada demais. Se olhar, por exemplo, a minha outra ali. Se ela é de PBT, eu acho que não tem porquê ser amarelado desse jeito, sabe? Ele não vai amarelar com o tempo. E, sei lá, nos meus outros teclados de ABS eu não acho ruim quando é amarelado, mas nesse aqui eu não sei porque eu não gostei muito da aparência. Acho que por ser de PBT e ser bem fosco assim, ele dá uma aparência de coisa velha, coisa meio suja. E a outra coisa que eu não gosto é que as legendas não são pretas, elas são esse cinza escuro, que tira um pouco do contraste. Isso deixa um pouquinho mais feio, um pouco inferior à aparência, porque lembra muito essas keycaps que o pessoal faz pro RGB passar, sabe? E é com menos contraste, dá essa aparência de coisa mais barata. Meu outro, por exemplo, ó, o contraste é bem alto, né? Isso dá uma vantagem também, não só de aparência, mas especialmente para digitar, quando você tem que olhar para a tecla, como não vai ter RGB, eu sinto uma diferença razoável até. Tipo, às vezes eu percebo que eu olho para isso aqui e eu não consigo saber qual tecla eu tô apertando, sendo que aquele ali eu não tenho esse problema, nas condições de luz que eu tenho aqui em casa. Uma outra coisa interessante sobre as teclas dele é que o perfil não é o perfil comum que você vê geralmente, o perfil é Cherry. Então, basicamente, não faz muita diferença isso, na verdade. Basicamente é essa a diferença, né? O Cherry é um pouco mais baixo e tem um formato diferente.
E dá pra notar que é mais baixo mesmo. Deixa eu pegar aqui a comparação. Aí, ó, a tecla F é... Essa daqui é a Cherry. É um pouco mais baixa. E essa altura não deveria importar muito, né? Em tese, porque é do lado. O que tem a ver do lado, sendo que a tecla fica presa por aqui, né? Mas realmente quando eu coloco assim eu vejo que tem uma pequena diferença. Tem uma pequena diferença, mas tem uma diferença. Na prática eu não sinto nenhuma diferença, nem na hora de digitar e nem na aparência. Pra mim é a mesma coisa, não muda nada, é isso. Então antes de eu falar da sensação de digitar nele, vou falar alguns detalhes aqui. Ele tem essa função de que você pode controlar o mouse com ele. É interessantinho até, nunca cheguei a usar, mas é uma opção que você tem. Você também tem esse negócio interessante aqui, que se você apertar FN mais isso daqui, você muda a distância de atuação. Então, tem 3 distâncias diferentes, a mais alta, a mais baixa e a média. Isso é uma coisa interessante porque, como ele é um teclado muito leve, só 35 gramas de força, ele... Eu tava com medo de ter muito erro de digitação nele, mas se você aumenta aqui... Na verdade, a distância de atuação, mesmo na mais baixa, não é muito baixa, igual no outro teclado, e no fim você não vai ter esse problema. Não se preocupe com erro de digitação nesse teclado. Eu não tive esse problema. Eu acho que quem compra esse teclado é por causa dos switches eletrocapacitivos, né? A sensação de digitar nele, então, comparando com um teclado de membrana, não fique preocupado que vai ser parecido com um teclado de membrana, não lembra nem um pouco um teclado de membrana. Tem 2 tipos de teclado de membrana principais, né? Tem o de notebook, que é extremamente tátil e com muito curta ativação. Claro que esse daqui não é parecido com isso. E tem aqueles de membrana também mais comuns que você vê, não sei qual o nome, mas aqueles que parecem um teclado de mecânico, mas é de membrana. E não parece também, esses teclados tem um fim de curso que é bem macio, assim, parece que você está digitando meio que numa gelatina, não sei. E nesse teclado aqui, claramente não é assim. Se você comparar com o mecânico, você sente que é um pouquinho mais macio o fim de curso dele, mas não chega nem perto de um teclado de membrana. É bem próximo de um teclado mecânico mesmo. Outra diferença dele para um teclado de membrana é que a força, o switch é bem mais leve, né? Geralmente os teclados de membrana, acho que são 60, 70 gramas, são bem pesados assim, e esse daqui é 35. Então ele é um teclado bem leve, é mais leve do que os teclados mecânicos comuns. E ele não é linear, ele tem uma tatilidade. Eu diria assim que a tatilidade dele é menor do que se você pegar um Cherry Brown. Mas eu não tenho certeza. É meio diferente, assim, a tatilidade dele é bem estranha, é bem diferentezinha. Eu acho que esse é o maior ponto, assim, que diferencia... Na verdade, eu acho que tem 2 pontos que diferenciam muito a experiência de digitar nele. A tatilidade e também o som dele. O som dele é bem diferente, né? Não é nem parecido com o teclado de membrana e nem o teclado mecânico. É bem único mesmo. E eu acho que tem gente que subestima isso, mas o som muda muito a experiência de digitar. Eu tava fazendo um teste cego, tirando o som, e eu percebia que eu quase não via muita diferença entre ele e o meu outro teclado se eu tirasse o som. O som meio que te influencia subconscientemente, assim, você confunde o sentido, sabe? Então, mesmo quando eu tô de headphone e passa só um pouco do som, eu tenho a impressão de que o som altera a sensação quando você está digitando no teclado. Uma outra coisa relevante para experiência de digitação é a distância que o switch anda aqui, né? A distância total. A distância dele é menor do... O pessoal lá dessa empresa não divulga, não vi em nenhum lugar essa informação, eu perguntei no Discord deles também, eles não responderam. Mas o que eu noto é que é consideravelmente menor do que um switch mecânico comum, da Cherry, por exemplo. Eu tenho esse teclado aqui que tem um Gateron Yellow ótico. E a distância é bem menor, no caso desse Yellow aqui. E eu acho que é parecida, no caso desse switch aqui. Então eu acho que é bem parecido, eu acho que é maior do que aquele ali, mas não chega a ser tão grande quanto um Cherry, por exemplo. Eu acho que está mais próximo do Yellow ótico mesmo. Então a distância de que a tecla anda é menor nesse teclado.
Eu acho que esse é o principal, assim. Eu acho que eu prefiro esse teclado a um teclado. Se eu não tivesse o meu, que é ótimo, eu acho que eu ficaria com ele e eu prefiro ele a teclados mecânicos em geral, porque eu não gosto muito da distância dos teclados mecânicos. Mas esse teclado é bem agradável, assim, nesse sentido. E por que eu vou vender ele? Porque, apesar de eu achar razoável até, gostei bastante do meu outro. É, ele também tem uma distância baixa que também me agrada, mas o som do outro eu prefiro. E o som desse aqui eu não gostei tanto, assim. É interessante até, mas eu acho que tem meio que uma sensação de que é barato no barulhinho que faz. Eu acho que se você lubrificar os switches, deve melhorar um pouco. Mas eu não tenho paciência pra isso porque eu acho que eu tô decidido mesmo que eu vou vender ele. Eu não quero alterar ele porque daí fica mais difícil de vender também. E eu não gosto muito de como ele é leve também. Ele é bem leve, 35 gramas. Dependendo da pessoa. É que a minha mão é grande e tal, deve ser pesada. Eu acho que outras pessoas devem preferir mais esse. Mais do que eu, esse tipo de peso de mola. Então, resumo, assim, ele custa US$ 150, ele é bem caro para um teclado mecânico ou não, né? Um Duck, por exemplo, é bem mais barato que ele. Mas ele tem. Mas ele. Você poderia comparar ele com os teclados da Topre, por exemplo, que são eletrocapacitivos também, o mesmo tipo de switch, que são bem mais caros, né? Eu acho que custa US$ 250 por aí. E é uma sensação de digitar única mesmo. Ele também tem uma outra vantagem em relação ao mecânico que ele não deve dar dupla ativação, né? Não deve ter esse tipo de problema que o teclado mecânico, quando começa a sujar, ele começa a dar duplo clique. Ele, como ele é de membrana, entre aspas, ele não vai ter esse problema. E o meu outro também não, por isso que é uma vantagem também que me faz querer ficar com o meu outro e não ficar com ele. Então, em relação ao mecânico, eu acho que ele é bem vantajoso, né? Primeiro porque não, porque a distância é menor, mas também por causa do duplo clique, que ele não dá. Mas a sensação de digitar nele é bem única e eu não gostei tanto assim, e eu entendo que algumas pessoas gostariam bastante. Então, se você quiser uma sensação de digitar única e diferente, ou quiser experimentar, igual eu fiz, depois você pode vender. Compra aí. Eu quero R$ 750. É que eu paguei R$ 750 nele, eu não importei. A pessoa que importou quase não usou, eu acho que ele importou dois diferentes e escolheu qual ele ia ficar e o outro ele vendeu. Então tá bem novo mesmo, não tem detalhes nele. O preço é R$ 750, eu acho que é barato, porque se você considerar que ele é praticamente novo, e se você importar ele, que é US$ 150, você vai pagar no mínimo, hoje em dia, R$ 840, sendo que você vai ter que esperar muito. Então na verdade, eu acho que tá bem barato. Eu só não cobro mais, tipo, R$ 900, porque o mercado dele é pequeno, então eu acho que demoraria para vender. Por isso que eu tô pedindo agora R$ 750. Falou, brasileiros. Se você estiver interessado, me manda um comentário aí. E eu vou deixar o anúncio no Mercado Livre também no link. É isso aí. Falou, Brasil.